E estamos hoje no dia 22 dos nossos 40 dias desse desafio que tem ajudado muito a gente. E hoje a gente vai falar de comportamento. Por que a gente vai falar de comportamento, Nanda? Se a gente está buscando ser mais linda para Deus, o que o nosso comportamento tem a ver com Deus? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Vou explicar para você. A partir do momento que o seu comportamento é um comportamento bonito, é um comportamento exemplar, você sabe como se comportar, você sabe como falar. Esse comportamento chama atenção, porque hoje em dia o que falta muito são pessoas que se preocupem com isso. E a partir do momento que você tem um comportamento diferente, você tem um comportamento exemplar, e quando você abrir a boca para falar do seu Deus, quando você for falar de Jesus, é uma imagem que você passa dele para outras pessoas. E da mesma forma é quando você tem um comportamento negativo. Você também passa uma imagem negativa daquele Deus que você serve. Porque falam assim, mas que Deus é esse que ela serve, que ela faz isso, que ela age desse jeito, que ela age daquele jeito? Então, é muito importante o nosso comportamento, aquilo que nós somos, tudo é importante, tudo que nós somos é importante para o nosso Deus. Não fique pensando, às vezes você pensa assim, para eu ser bonita para Deus, eu tenho que estar só me preocupando em ler a Bíblia. Não, tudo da sua vida, tudo que a gente fizer, tudo relacionado à nossa vida, direciona o nosso Deus e pode glorificá-lo ou envergonhá-lo. Eu não quero envergonhar o meu Deus. E quando eu glorifico, aos olhos dele, com certeza eu me torno mais linda. E eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Eu estava outro dia na escolinha, ajudando na escolinha dominical. E eu estava com a classe de crianças e a gente geralmente começa uma classe com uma oração. Então, demos as mãos e vamos orar. Quem gostaria de orar? Perguntei. Aí uma menininha levantou a mão. Aí o menininho que estava assim do lado falou assim, ai não, ela não. E eu estava assim, que isso? Como que você pode fazer isso? E ela vai orar. Aí ela começou a orar. E quando ela começou a orar, eu entendi por que ele faz. Por que ele fez? Ai, não, ela não. Porque, olha, foi uma coisa tão linda a oração dela. E não foi uma oração, ela é uma criança. Mas a oração dela foi assim: meu Deus, eu peço que o Senhor venha abençoar tudo que a gente vai fazer aqui na escolinha, tudo que o Senhor vai ensinar pra gente, meu Deus. Aí ela começou a orar pelos pastores da igreja, começou a orar pelas esposas, pelos obreiros, ela orou pelo Bispo Macedo, ela orou pela Dona Esther, pelas filhas do Bispo Macedo, ela orou olha, ela demorou foram uns 3 minutos de oração. Aí depois eu pude entender porque que o menininho falou, ai não, ela não, porque criança, né, você não espera esse tipo de oração, você não espera esse tipo de comportamento. Mas automaticamente, depois que ela fez essa oração, tão espiritual, tão diferente, muitos adultos não fazem uma oração sincera desse jeito. É aquela oração que você espera também das crianças, uma oração que ela aprendeu do pai e da mãe, não uma oração sincera. E quando ela terminou essa oração, imediatamente ela me chamou a atenção e eu fiquei assim, então, como é o seu nome? E eu quis saber mais dela. E quando a mãe dela veio, eu quis saber quem era a mãe. Por quê? Porque eu já quando a mãe chegou, eu já olhei para a mãe com olhos diferentes. Os meus olhos eram diferentes. Por quê? Porque eu já ficava assim, essa mãe ensina. Essa mãe aí, ó, essa aí, eu vou conversar com ela, quero saber como que ela faz isso, como que ela tem, porque eu também posso ajudar as outras mães, ela pode ajudar outras mães, então, ou seja, aquela atitude daquela criança, ela glorificou a mãe dela.
porque você logo imagina quem é a mãe dessa criança, né? Tanto quanto a criança faz uma coisa feia, você também quer saber quem é a mãe, porque não está ensinando. Geralmente as mães levam a culpa das coisas que os filhos fazem. E o seu pai, que está no céu, ele também leva a culpa. Quando você faz coisas bonitas, as pessoas, eu quero esse Deus que ela tem. Mas quando você faz uma coisa feia, eu não quero esse Deus que ela tem. É assim. Então, o nosso comportamento tem tudo a ver com o brilho que a gente tem para Deus, com a beleza que a gente tem para Deus. E o que eu queria que vocês fizessem? Durante essa semana, você vai encontrar um momento para você sentar com a sua parceira. E vai ser o momento de envolver mais a sua parceira nesses 40 dias, né? E o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma lista de comportamentos que vocês acham feios nas mulheres. Mas não, você não está criticando, não é o objetivo não é criticar as mulheres, é você ver, você vai entender o objetivo. Por quê? Porque depois você vai olhar para aquela lista, vocês duas, e vocês vão ver quais são esses comportamentos que vocês praticam, que vocês andam fazendo. Por exemplo, eu fiz aqui uma listinha, eu fiz a minha listinha, eu tô aqui com uma parceira que está bem aqui perto de mim e ela também me deu umas dicas. Isso é legal porque eu coloquei umas coisas e depois ela falou, olha, eu também acho isso feio e aquilo, e eu falei, ah, realmente. Então uma ajuda a outra. Eu falei, eu acho que rir alto é muito feio. Por exemplo, você tá num lugar, se você tá com as suas amigas em casa e você tá, sabe, se você tá naquele momento, é só você ali, vocês, um momento de amizade, então tudo bem você rir alto, mas num lugar público, você ficar rindo alto, dando gargalhada, chama atenção e as pessoas ficam olhando. E é assim, é meio que incomoda as pessoas, é meio chatinho você ficar aquela pessoa que tá rindo alto, aquele grupo rindo alto. Assim, tudo bem, de repente vocês estão comemorando, mas tudo tem um limite, né? A gente tem que saber os limites, e eu acho que na minha listinha está o rir alto. Outra coisa que tem na minha lista é o falar alto. Você fala muito alto, você fala gritando, você está falando no telefone na rua, todo mundo está ouvindo a sua conversa. Às vezes você até atrapalha a outra pessoa que também está tentando falar no celular, e você está falando tão alto que a outra pessoa consegue ouvir o que você está falando. Então, eu acho isso feio e é algo que eu tenho que observar em mim. Vocês estão vendo? As coisas que eu acho feio, eu tenho que observar em mim. Não é para julgar as pessoas, mas para me observar. E outra coisa, ser indiscreta. Quando a mulher é indiscreta em todos os sentidos, indiscrição. Indiscreta na forma de se vestir, eu acho feio. Às vezes, ela quer tanto chamar atenção que acaba se tornando vulgar. Eu acho. Eu acho que tem certas situações que se tornam vulgares. A pessoa até pensa que está muito bonito, mas na minha opinião, é um pouco vulgar certas formas de se vestir, né? Que aí vai de cada uma, da descrição, da noção de cada uma. A minha, eu sei muito bem o que é. Outra coisa, quando você está num grupo de amigas e vocês estão conversando, aquela que não deixa a outra falar. Só ela quer falar, ela quer contar a experiência dela, e depois quando a outra está falando, ela não está prestando atenção. Ela só quer falar dela. Isso é um comportamento que eu acho feio. E a minha amiga Rafaela estava falando uma coisa que eu acho que a gente acha feio também, que ela deu a ideia, é aquela pessoa que não é capaz de elogiar a outra. Por exemplo, eu acho que a gente não deve economizar os elogios. Não pode se economizar. Eu não economizo nos elogios. Por quê? Porque a gente gosta muito, a mulher é muito
Poxa, quem não gosta de receber um elogio? Mas é claro, elogios verdadeiros, não são aqueles elogios falsos, aquela coisa, ai, que invejoso, não. Um elogio, vou espirrar. Ok. Os elogios verdadeiros, não são aqueles elogios que você sente que é invejoso. Esse não, esse você, sabe, você nem precisa falar. Se não é sincero, não fale. É melhor. Então, tá aí uma listinha que eu dei para vocês de comportamentos que eu acho feio. Mas quais são os comportamentos que você acha feio, a sua parceira? Então, o que que você vai fazer? Fazendo essa listinha, você vai começar a se observar. Você vai começar a ver o que que você anda fazendo, quais são os tipos de comportamentos que você anda tendo que não está glorificando o seu Deus, que está de repente até o envergonhando. E você vai começar a trabalhar nisso. Você vai começar a mudar. Se você falar alto demais, você vai começar a programar a sua voz, você vai começar a ficar alerta, você vai ficar o tempo inteiro, não, falei alto demais. Claro que você não vai mudar assim, porque um comportamento você tem que ficar ali em cima, você tem que ficar, não é uma semana que você vai ver isso e você vai falar assim, mudei. Não, você tem que ficar durante um certo tempo, sabe, praticando, observando, poxa, se policiando até que aquilo venha a ser realmente parte de você de uma vez por todas, tá bom? Então fica aí a dica de hoje e a tarefinha dessa semana com a sua parceira. Um beijo grande para todas vocês e a gente tá de volta aqui amanhã. Tchau, tchau.